Esse é mais um episódio do Atualizando a Conversa, um espaço em que entrevistamos historiadores e historiadoras das diversas áreas de história. Hoje vamos entrevistar a professora Mônica Martins da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina. Olá, Mônica, é um prazer, a gente agradece muito tê-la aqui conosco no nosso canal Atualizando Historicidades Plurais. Bom, e para começar, eu queria perguntar, qual a importância da Lei 10.639 de 2003 para o ensino de história? Bom, boa tarde, Ana Laura, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Acho que as pessoas podem nos ver em diferentes momentos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite de vocês, né? Dizer que eu considero essa iniciativa muito importante, né? Para a gente poder conversar com um público mais amplo, né? Sobre temáticas importantes, né? Do campo da história, do ensino de história. Então, agradeço muito essa oportunidade. E respondendo à sua pergunta, Laura, eu gostaria primeiro de começar fazendo um pequeno histórico, né, que eu acho que pode ser importante para quem nos escuta. Né? Então, acho que é muito importante, antes, né, a gente falar um pouco sobre a história da Lei 10.039. Né? Então, é importante dizer que essa lei, né, a Lei 10.039, é uma lei que alterou a LDB, né, no ano de 2003, propondo, né, uma mudança substancial, né, no conteúdo da nossa LDB, que é, né, a inclusão de forma obrigatória do ensino da história e da cultura dos povos afro-brasileiros, né, nos currículos das escolas, né, do país. Mas é muito importante a gente considerar, né, que essa lei, que ela foi um dos primeiros atos, né, do primeiro governo Lula, em 2003, né, ela foi aprovada no dia 6 de janeiro, né, de 2003, portanto, né, completou 20 anos, né, esse ano. Essa lei é fruto de um amplo movimento, né, de lutas, né, e de questionamentos que antecedem muito essa data, né? Então é importante dizer isso, né? Demarcar que, como parte dessa luta, a gente precisa destacar o movimento negro, né? Ou os movimentos negros que, pelo menos desde o início, né? Do século XX, né? Já vinham demarcando a importância da educação, da formação do negro, né? Então, essa é uma parte, assim, ela é recorrente, né, na história desse movimento ao longo de todo o século XX. E essa lei, em particular, né, ela começa assim, a ser formulada, né, nesse sentido, enquanto uma lei, né, a gente tem né, já estudos, né, que mostram que desde do início da redemocratização, né, lá nos anos 80, então, membros do movimento negro faziam, né, todo esse trabalho, né, junto ao Congresso, e no final dos anos 90, essa lei ela começou a tramitar, né, havendo um movimento em paralelo, né, em outros estados brasileiros, como é o caso de Pernambuco, né. Então, só para a gente entender assim que essa lei, né, que foi aprovada em 2003, ela tem uma história, né, ela é uma história bastante antiga, e que, de fato, ela encontrou condições, né, de implementação nesse contexto, né, né, desse ciclo de governos democráticos que se inaugura lá em 2003, no primeiro mandato do governo Lula, e é uma lei que ela impactou o campo da educação de uma forma muito expressiva, né? Então a gente precisa dizer, né, que ela é uma lei obrigatória não apenas para o campo da história, não apenas para o ensino de história, mas também para todas as áreas do conhecimento. No texto, né, dessa lei, são mencionados, além da história, outros campos, né, como a literatura, as artes, mas isso vale para todas as disciplinas. Mas nós, né, do campo da história, ao longo desses anos, né, entendemos que nós temos um lugar muito importante nesse trabalho, né? Porque nós estamos lidando com questões, né, que são muito próprias do nosso campo disciplinar. Então, trabalhar, né, com a história, né, dos povos afro-brasileiros na educação básica, para a gente né, é um conteúdo fundamental, né, é um imperativo inescapável.
Então, assim, eu também queria dizer que muito se fala da Lei 10.039, né, e é importante dizer que ela é um marco importante, né, mas a gente também tem outros documentos que são posteriores, né, e que, de alguma maneira, eles complementam e aprofundam a Lei 10.639. Então, nós temos, né, eu quero destacar aqui as DCNs de 2004, um documento, né, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história afro-brasileira e africana, né, um documento de 2004, é um documento muito importante porque é nele, né, onde se detalha, né, onde se documenta todo o debate que acontece naquele contexto sobre como essa legislação ela poderia ser implementada nas escolas, né? Então, um texto assim que já foi estudado, né, por alguns historiadores, alguns consideram ele assim um documento polifônico, né, porque ali a gente pode perceber muitas camadas, né, muitos discursos. É um documento que não pode ser lido, né, fora de um contexto de debates, né, e de propostas de ações afirmativas, né? Mas, enfim, eu considero importante falar também dessas diretrizes, né, porque eu acho que elas dizem muito mais do que a própria lei em si. E, além das diretrizes, né, a gente tem outros documentos importantes, né, e aí é importante a gente falar da Lei 11.645, de 2008, porque, em tese, né, a Lei 11.645, ela substituiu a Lei 10.639, porque ela vai incluir, né, os povos indígenas que não tinham sido incluídos na Lei 10.639. Então, hoje, né, a gente fala da Lei 10.639 até também como uma forma assim, de demarcar, né, essa lei, né, de demarcar o lugar histórico dessa lei, inclusive é um posicionamento, né, dos movimentos negros, mas, em tese, a Lei 11.645 ela contemplaria, né, todos esses povos aí no seu texto legal. A gente tem outros documentos, né, que também são importantes, que as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que é um documento de 2012, né, muito importante para o aprofundamento, né, da questão dos povos quilombola. Temos também, em 2015, né, um documento muito pouco discutido, que são as diretrizes operacionais para a implementação da história e das culturas dos povos indígenas da educação básica, que é um documento semelhante às diretrizes, né, para os povos africanos, aqui para os povos indígenas, e a gente precisa situar, né, esses documentos legais no contexto de outros dispositivos, né, e aí eu destaco aqui a Lei 12.8 de 2010, a Lei da Igualdade Racial, a Lei 12.711 de 2012, que regulamenta o ingresso nas universidades federais, nos institutos federais, né, por meio de cotas, enfim. Então, tem esse histórico que ele precisa ser lembrado, né, até para a gente conseguir compreender a profundidade, né, desse movimento, as suas múltiplas camadas, enfim, né, e demarcar tudo isso. E aí, né, dito tudo isso, né, eu acho que, em termos de importância, né, do ensino de história, eu acho que tem muitas importâncias, né? Eu vou falar mais disso ao longo aqui dessa conversa, mas eu destacaria aqui uma importância inicial, assim, que eu acho fundamental, que é né, a possibilidade que essa lei nos dá de interpelar essa história ensinada, né, na educação básica, né, obviamente, mas eu acho que também no ensino superior, quanto à sua abordagem, né, questionando assim que histórias são contadas, né, sobre os povos africanos, afro-brasileiros e também os povos indígenas, né, que fazem parte desse movimento. Então, falar sobre a importância da Lei 10.639 para o ensino de história significa questionar a forma como a história desses povos vem sendo ensinada, né, questionar a abordagem eurocêntrica, né, da história, que é uma questão que marca, né, esse campo disciplinar desde a origem da história, né, como disciplina escolar, e operar, né, num movimento que ele é muito reforçado, principalmente pelas as DCNs, né, de 2004,
que é trabalhar, né, num processo de reconhecimento, valorização e reparação da história desses povos na história, né? E aí, dessa forma, buscando também a superação do racismo, né? Porque essa é a grande questão que permeia esse documento, né? As DCNs. Então, ensinar a história dos povos africanos, afro-brasileiros e também, né, os indígenas, enfim, e outros grupos, né, minoritários, enfim, ou minorizados, né, significa refazer, né, problematizar, questionar essas narrativas hegemônicas, construir outras formas de se abordar, né, esse passado, considerar, né, o nosso presente histórico, né? Então a gente está falando de um país que tem uma grande parte, né, da sua população carcerária, né, como preta e parda, um país que carrega, né, as marcas terríveis aí do trabalho escravo, né, hoje, né, no trabalho análogo ao escravo, no trabalho doméstico, né, que enfim, emprega um número muito expressivo de mulheres pretas e pardas, né, num país assim que não superou, né, o seu racismo, né, então trabalhar com esses povos, com a história desses povos de uma outra perspectiva, significa abordar esse passado de outras maneiras, que não apenas por meio das histórias de dor, das histórias de violência, das histórias de trabalho, né? Mas também, obviamente, né, porque a escravidão não pode, né, ser lida, né, também sem essas questões, mas também trazer outras narrativas para a sala de aula, né? Então a gente abordar as resistências, né, dos povos africanos, afro-brasileiros, indígenas, os seus protagonismos, a sua cultura, né, não apenas no ponto de vista, né, de uma folclorização dessa cultura, mas entender ela como uma parte viva da própria cultura brasileira, né, que é uma cultura mestiça, enfim, que integrou, né, elementos de várias culturas, principalmente dos povos, né, africanos e indígenas. Significa dar visibilidade, né, para homens e mulheres, negros, indígenas, em vários campos, né, não apenas no campo das artes ou do futebol, por exemplo, né, que é algo que acontece muito quando se fala dos povos negros, mas também nos vários outros campos, né, no campo da educação, né, no campo das artes, né, no campo das lutas, né, dos movimentos sociais, no campo da ciência. Então, significa oferecer outros repertórios da história desses povos, de modo que os estudantes conheçam, né, outras narrativas, e, inclusive, né, sobre a própria África, que, para muitos dos estudantes, né, é um continente ainda marcado, né, pela pobreza, pela violência, pela miséria, né? Então, entender que o continente africano ele é muito mais do que isso, né? Ainda que nós precisemos entender, né, por que esse continente ele foi afetado, né? Ele é afetado hoje por essas questões. A gente tem um passado enorme aí, né, de violências, né, toda a questão do tráfico, né, de pessoas africanas, né, que vai promover uma diáspora, né, de milhões de pessoas. Depois tem toda a questão do imperialismo, mas isso não resume a história da África, né? A história da África ela tem muitas outras narrativas, né, possíveis de serem contadas e que falam, né, das lutas, né, dos modos de existência, das resistências. Então, pensar essa lei hoje para o ensino de história significa pensar em tudo isso, né? Então, pensar em outras formas, né, de abordar esse passado em sala de aula, atribuindo mais agência, protagonismo, valorizando histórias positivas, né? Trazendo outras possibilidades de contar, né, a história de homens, mulheres, crianças, jovens, africanos, afro-brasileiros e também indígenas. Que desafios e potencialidades a Lei 10.639 apresenta para os professores de História na atualidade? Bom,
os desafios, eles são enormes, né? Então, eu vou começar falando por eles, porque a gente está falando de uma sociedade, né, em que o racismo estrutural ele está estabelecido, né, e ele permeia as nossas relações, inclusive o trabalho docente, né? Então, a gente não pode esquecer que esse racismo estrutural, ele nos atravessa, né, enquanto indivíduos, enquanto coletivo, ele constrói formas de ver o mundo, ele constrói e orienta muitas das práticas, né? A gente precisa dizer que os professores fazem escolhas o tempo todo, né? Então, a gente não pode acreditar, né, que essas escolhas elas não estejam também atravessadas, né, pelo racismo. Então, acho que um desafio nosso hoje é a gente conseguir reconhecer esse racismo estrutural, né, problematizar e superar. Né? Acho que esse é um grande desafio, né? Ele não é simples, né? Ele é um desafio coletivo, mas eu diria que ele é, né, um primeiro, né, desafio importante assim desse trabalho. É importante, né, a gente entender assim que as nossas instituições, né, universidades, enfim, acho que, né, é importante dizer que elas também, né, operam assim na construção do conhecimento, e esse conhecimento ele precisa, né, ser produzido de outras formas, né, criando espaço, né, para a valorização dessas narrativas, né, que eu comentei na minha questão anterior. E aí, né, a gente vai encontrar aí, assim, algumas dificuldades, né, porque quando a gente fala, né, na Lei 10.639, né, é fato que nós vamos ter muitas mudanças importantes, né? Eu vou citar algumas aqui que eu considero, assim, relevantes. Eu acho que uma mudança muito importante que vai acontecer é que a lei, ela, desde a sua criação, né, ela é de 2003, ela já vai operar assim muito, né, rapidamente na revisão dos materiais didáticos, principalmente os livros didáticos, que são aqueles analisados no contexto do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Então, logo no início, né, logo após a publicação, né, a promulgação dessa lei, todo o edital que orienta o Programa Nacional do Livro Didático, ele começou a ter cláusulas específicas, né, que consideravam, ali para quem avaliava os livros, né, fundamental reconhecer, né, a sua proposta, tá? Ou seja, né, os livros didáticos, eles deveriam apresentar outras narrativas sobre esses povos, eles deveriam reconhecer, né, a importância desses povos, deveriam reconhecer a sua cultura, porque, no nosso caso, né, os livros didáticos, principalmente os de história, eles têm uma triste história, né, que ela não foi ainda totalmente superada, né, que é a de apresentar esses povos na maioria das situações, em situações de trabalho, em situações de escravidão, em situações de sofrimento, seja por meio dos textos didáticos, seja por meio das imagens, né? Então, algumas pesquisas chegaram a mostrar que mais de 90% das imagens dos livros didáticos traziam, né, os povos africanos, afro-brasileiros, né, e também os indígenas, em situações consideradas negativas, né? Então, essa é uma questão que ela começa a ser tensionada, né, no contexto do PNLD, por conta, né, desse programa ser um programa que precisa respeitar a legislação vigente, né? Então, como a 10.639 ela vai alterar a LDB e, consequentemente, a LDB é a nossa lei maior da educação, então o programa, né, paulatinamente começou a cobrar isso, né, das coleções didáticas. Então, ao longo, né, desses anos, um movimento muito interessante, né, que ele está em processo, ele vem acontecendo, que é no sentido de tensionar as editoras, né, a rever essas narrativas, né? A trazer imagens, né, de crianças negras em situações positivas, né? A não retratar negros e indígenas apenas em situações de subalternidade,
né? Então, reconhecê-los nos seus espaços de cultura, de trabalho, de lazer, né? Então, abordar essas histórias, né, de uma forma positiva, né, reconhecendo aí, né, a sua importância. Então, acho que esse é um movimento assim importante, né, que aconteceu. Ele ainda é um desafio, né, mas eu vejo assim como uma potencialidade muito grande, né, porque os livros didáticos são os materiais que chegam até, né, as crianças e os adolescentes nas mais diferentes escolas brasileiras, né? Então a gente tem aí um movimento assim de construção de outras imagens e outras narrativas bastante importante. É claro, né, que esses livros eles não trazem ainda as histórias, né, e as abordagens tal como, né, nós que pesquisamos o tema gostaríamos, né? Então a gente enxerga, né, nesse movimento ainda muitas lacunas, né? Então a gente enxerga os livros hoje ainda, né, assim com uma abordagem muito centrada na história europeia, né? E a frequência, né, principalmente dos povos afro-brasileiros, né, como escravizados, ela ainda é muito recorrente, né, nesses livros didáticos. Mas é fato assim que muitas coisas já mudaram, né? Então a gente não pode olhar, né, para essas 2 últimas décadas, né, e achar que a gente não conseguiu, né, mover nenhuma dessas barreiras, porque eu acho que sim, elas estão em processo, são barreiras difíceis, né? Elas são históricas, elas são estruturais, mas elas estão acontecendo. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, né, é que a lei 10.639, né, e esses documentos todos, né, que eu comentei logo no início da minha fala, eles provocaram assim muitas mudanças, né? Ainda que não fossem mudanças estruturais, mas muitas mudanças em currículos da educação básica. E aí eu estou me referindo principalmente, né, aos currículos de estados e municípios. Mas assim é importante dizer que essas mudanças elas foram muito desiguais, né? Então alguns estados, né, com maior presença, enfim, em alguns municípios isso com muito mais evidência do que em outros, não chegando a representar algo tão significativo, né? Principalmente porque, né, a gente tem agora, né, um documento curricular mais amplo que é a BNCC, que ela, né, promoveu aí um retrocesso muito grande, né, nesse sentido, porque não é um documento comprometido, né, com uma educação antirracista, né, que é o que essa legislação, né, nos provoca, enfim, e promove. A gente tem também, né, um movimento muito importante, né, que vai ocorrer nos currículos universitários, né, os currículos de história, principalmente, que vai ser, né, a inserção das disciplinas de história da África, né? Então a gente sabe que hoje, né, uma boa parte dos cursos de história do Brasil tem a disciplina de história da África, mais recentemente também a história indígena, né, até como uma própria demanda, né, da formação de professores, né, para esses cursos, e em menor quantidade, né, a disciplina de educação para as relações étnico-raciais, né? Eu diria que essa aqui, ela realmente ela comparece muito pontualmente, né, nos currículos de história, né, país afora. Então, assim, a gente pode dizer, né, que um avanço, né, uma potencialidade importante dessa lei é nesse sentido, né, de promover um impacto muito significativo na formação inicial de professores com a inclusão dessas disciplinas, né? O que, no entanto, né, é também um limite, porque algumas pesquisas vêm mostrando que essas inserções, em muitos casos, elas têm sido muito pontuais e elas não têm sido suficientes para questionar o caráter, né, eurocêntrico de muitos dos currículos de história do Brasil, né? Então, aquela configuração por meio de uma história quadripartite, né? Ela tem sido a tônica de muitos currículos, e aí a mera inserção, né, de uma disciplina de história da África, de uma história indígena, ou mesmo, né, de uma disciplina de educação para as relações étnico-raciais, não tem sido suficientes para questionar, né, essa formação, porque, de fato, essa abordagem, né, ela não seria, digamos assim, suficiente por meio de disciplinas isoladas, né, mas por meio de uma revisão desses currículos,
de modo que essa abordagem ela pudesse ocorrer de uma forma transversal, né, e não situada ali, né, e episódica. Então, isso diz respeito aos currículos de ensino superior, né, que vão impactar aí a formação docente, mas os próprios currículos da educação básica, né, porque não adianta só a história promover uma mudança se isso não comparece no currículo da escola como um todo, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E aí, né, algumas outras questões importantes que eu quero ressaltar é que, em função, né, de toda essa demanda, né, por saber mais da história da África, por abordar outras narrativas acerca desses povos, né, assim, nesses últimos anos, né, o crescimento de linhas de pesquisa em programas de pós-graduação, né, grupos de pesquisa, núcleos, né, e aí eu destacaria aqui os NEABs, que tem muita força, né, em várias universidades brasileiras, vem promovendo um movimento muito importante nas nossas universidades, né? Tanto na promoção de pesquisas, né, de diferentes discussões sobre a história dos povos africanos e afro-brasileiros, né, como também muitos estudos dessas histórias no contexto do pós-abolição e também, né, no contexto de propostas, né, de educação para as relações étnico-raciais. Então, a gente tem aí, né, nesse contexto, muitos cursos, oficinas, projetos formativos, muitas secretarias da educação, né, comprometidas, né, mas é claro que pensar tudo isso num país como o Brasil, né, muitas vezes, em números, isso nos parece muito pouco, né? E aí, recentemente, né, nós, ao longo desses 20 anos, né, assim, alguns balanços, né, foram feitos assim sobre o impacto, né, dessa legislação no campo da educação como um todo, e, enfim, balanços que eles ainda não conseguem dar conta, né, da complexidade desse processo, mas eu quero me referir a um último que foi feito agora recentemente pelo Instituto Alana e a GELE10, né, que é um Instituto da Mulher Negra, que fez uma pesquisa com os municípios brasileiros, né? E aí os dados, assim, eles são muito alarmantes, né? Que menos de 30% dos municípios brasileiros cumprem efetivamente a lei, né? Então, esse é um dado muito, muito difícil, né? Nesses 20 anos que nós, né, vivenciamos. E isso se dá também porque a implementação dessa legislação, ela precisa também de ter uma estrutura de acompanhamento, que no início, né, quando a lei foi aprovada, as diretrizes, né, havia uma estrutura, inclusive com investimento, né, com cursos de formação, produção de materiais didáticos, promoção, né, de editais, que vinham incentivando ações diversas, né, seja na educação básica, seja no ensino superior, para se pensar, né, propostas de como operar, né, nessa formação, de modo, né, a construir outras formas de ensino. Então, a gente, ao longo desses 20 anos também, a gente tivemos aí muitas interrupções, né, momentos de muita interdição, os últimos anos especialmente, né, foram anos muito duros, né, de ataques, de perseguição, de desinvestimento, né, que agora lentamente estão sendo aí recompostos. Então, em parte, né, desses retrocessos, eu diria, né, que fazem parte também dos desafios, né, da implementação dessa legislação. No contexto em que se completam 20 anos de aprovação desse marco legal, que impactos essa legislação exerce no ensino de história brasileiro? Podemos falar em avanços? Houve retrocessos? Bom, eu já fui, né, adiantando aqui para vocês, né, essa reflexão dentro, né, dessa perspectiva temporal, né, que são os 20 anos da lei. Então, esse ano, né, no ano de 2023, a gente comemora, né, podemos dizer assim, que comemoramos os 20 anos dessa lei, que nós que trabalhamos, né, com esse tema, consideramos uma lei histórica, né, para o campo da educação, acho que para o campo da história, para o campo do ensino de história, porque é uma legislação que vem, assim,
provocando, né, o campo de diferentes maneiras, nos interpelando, né, de várias maneiras. E esses 20 anos, né, é um contexto assim que a gente precisa olhar, né, para esse processo com bastante cuidado, né, porque eu acho que uma parte da reflexão precisa compreender que nós não avançamos o suficiente, tá? Então, acho que isso é importante. Só que nós precisamos considerar também, né, que nós estamos falando de 20 anos de uma lei frente a uma experiência histórica com mais de 300 anos de escravidão, né? Então, quando a gente fala na construção de uma sociedade racista, né, que é o caso da sociedade brasileira, né, é uma construção que ela se dá, né, na longa duração, e nesse sentido, 20 anos é muito pouco tempo para a gente rever né, e reconfigurar mentalidades, práticas, concepções, né? Então a gente entende assim que esse é um projeto de médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, nesse ano, né, a gente está comemorando 135 anos, né, só 135 anos de abolição da escravidão, né? Então, esses marcos, né, eles são importantes para a gente também dimensionar a duração, né, a duração dessas coisas, e a gente também recolocar nós, né, o papel de nós, professores, né, e pesquisadores, dentro desse contexto, né? Então, assim, é fato, né, que quando a gente olha para esse processo, a gente encontra algumas questões que elas permanecem, né? Por exemplo, o fato de nós termos hoje, né, muitos professores operando no trabalho, né, com essa legislação de modo individualizado e não coletivo, tá? Então, também há dados, né, que mostram isso, assim, que há muitos professores, né, e aí principalmente professores de história, mas não apenas, fazendo trabalhos muito relevantes nas instituições brasileiras, mas que são práticas, ações, projetos que muitas vezes não ganham relevo porque eles não são compartilhados com outras disciplinas, né? Muitas vezes falta apoio da direção da escola, dos gestores, falta, né, uma coisa que existia um pouco lá no início, né, quando essa legislação foi aprovada, que é a cobrança, né, do cumprimento por parte, né, do Ministério Público, enfim, e outros, né, órgãos reguladores, né, que foram criados, enfim, né, e hoje não funcionam mais nesse sentido. Então, assim, existem muitas coisas acontecendo, mas elas ainda não estão organizadas de um modo coletivo e estrutural dentro, né, dos currículos e das próprias instituições escolares, né? Isso eu estou falando apenas do caso das escolas. Por outro lado, né, nesses últimos 20 anos, a quantidade, né, de materiais produzidos, né, e aí eu estou falando de pesquisas, livros, materiais didáticos, impressos, audiovisuais, materiais literários, né, materiais digitais, né, nós estamos aqui conversando, né, num canal do YouTube. Recentemente, inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre youtubers negros, né? E eu tive uma experiência muito interessante, né, de observar que aí nesses últimos anos, né, principalmente nos últimos 10 anos, o número de influenciadores digitais negros e negras cresceu muito exponencialmente. E debatendo temas, né, obviamente, o racismo, né, a questão da desigualdade, mas para além desses temas, né? Então, a gente tem hoje muitos jovens, né, negros falando de temas muito diversos, como família, economia, educação, beleza, moda. Então, tudo isso, né, diz de um contexto, né, em que muitas coisas vêm mudando, né? Então, a gente não pode olhar para esses 20 anos, né, e enxergar só retrocesso ou permanência, né? Então, acho que, inclusive, seria leviano da nossa parte.
né? Então, acho que significa falar sobre isso, né? Falar sobre esses avanços, falar dos retrocessos, obviamente, falar das permanências, mas falar de algo que está em processo, né? Então, acho que falar de processo, de uma legislação que está em processo dentro de um país que tem, né, uma história muito difícil, né, muito pesada, né, com a questão do racismo, enfim, uma população, um país que ainda, né, remunera muito menos, né, então a gente está falando de desigualdade social, de menores salários, de encarceramento em massa, enfim, né? Então a gente está falando, né, de um país que precisa avançar muito em diferentes pautas que extrapolam o campo da escola, né? Então a escola ela tem um papel importante, mas a escola também não ela não consegue dar conta, né, de todas essas demandas que lhes são externas, né? A escola faz parte desse contexto. Então, nesse sentido, né, assim, falar dos avanços e dos retrocessos atravessa, né, essa reflexão, mas eu gosto sempre de voltar para, né, os avanços. E aí eu queria dar aqui um outro exemplo, né, que eu considero assim um avanço, né? Então eu vou intercalar aqui na minha fala avanços e retrocessos, né? Que eu acho que é um movimento assim, né? Não é um movimento linear. Um avanço assim que eu considero muito positivo para a nossa área de história é um programa, talvez muitos de vocês que estejam nos ouvindo agora conheçam, né? Que é o Prof. História, é um mestrado profissional em rede nacional, né? Hoje, né, nós estamos aqui no ano de 2023, é um programa que tem 39 instituições associadas, aí, né, espalhadas pelo Brasil todo, nas 5 regiões do país, e é um programa voltado para a formação de professores de história, tá? Então, esse programa, né, eu considero assim um avanço dentro desse contexto que a gente está falando, porque uma parte muito expressiva das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas hoje no âmbito do Prof. História são por meio da discussão, né, da temática da história dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas, né? Então, é uma discussão que ela comparece por meio de temas, né, específicos e no sentido de trazer, né, propostas de pesquisas de professores da educação básica que estão trabalhando com isso nas suas escolas, aí nos mais variados lugares do Brasil, enfrentando a questão, né? Então, para mim, as pesquisas produzidas no âmbito do Prof. História, elas têm uma importância assim muito singular, porque são pesquisas que mostram ações de professores, ações, né, não são apenas críticas de professores frente às dificuldades desse processo. É muito mais do que isso, né? São propostas, né? O Prof. História como um programa profissional, né? Os professores precisam desenvolver uma pesquisa com uma dimensão propositiva, e esses professores vêm propondo formas muito interessantes, criativas, emancipatórias, de como trabalhar com esses temas na sala de aula, né, de como promover um ensino de história mais crítico, emancipatório, né, e, sobretudo, antirracista. Tá? Então, isso pode ser visto por meio de materiais didáticos, vídeos, jogos, roteiros históricos por cidades, experiências envolvendo, né, os estudantes da educação básica. Então, assim, o Prof. História, para mim, é um exemplo, né, assim, de algo muito positivo, né, que vem acontecendo e que precisa ser valorizado e reconhecido, né, porque são muitas pessoas, né, são muitos trabalhos e são bastante relevantes, né. Agora, assim, a gente também precisa voltar, né, a refletir que muito acho que das permanências e dos retrocessos que nós tivemos nesses últimos anos se deve muito também ao lugar que a escola vem ocupando, né, na sociedade, no debate público, né? Então, acho que nos últimos anos, acho que como nunca, né, as escolas e os professores, sobretudo os professores de história, vêm passando por sérios ataques, né? Descredibilização, desvalorização, né, campanhas assim, né, muitas vezes
públicas, né, contra esses professores, o próprio desinvestimento na educação, né, que a gente vem acompanhando assim com muita preocupação, né? Então tudo isso vem enfraquecendo a escola, né, como esse espaço formativo, né, e emancipador, né, porque ela vem sendo questionada o tempo todo quanto às suas ações, né? Então isso vem enfraquecendo professores, vem diminuindo algumas ações importantes, né, de enfrentamento ao racismo, né, a questão, por exemplo, do racismo religioso, né, que a gente sabe que afeta muitas comunidades. Então a gente precisa falar disso, né, de todos esses ataques, né, que as escolas e os professores vêm passando aí nos últimos tempos. E aí, né, eu também quero retomar algo que eu falei um pouco antes, que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento hoje que normatiza, né, a construção dos currículos brasileiros, né, da educação básica, é um documento que ele silencia, né, ainda que ele não tenha a força de anular as leis, né, sobre as quais a gente está falando aqui, ele é um documento que ele silencia sobre os pressupostos que essa legislação historicamente vem defendendo, né? Não é um documento comprometido com a história desses povos, nessas perspectivas todas que eu mencionei, não é um documento comprometido com uma educação antirracista, né? Então, eu, por exemplo, enxergo a BNCC, que hoje ela vem alterando a forma de construir os livros didáticos, a forma de construir os currículos, eu enxergo ela como um retrocesso, né, e uma dificuldade muito grande, né, para a gente seguir nessa implementação. E aí uma outra questão que eu considero importante dizer é a reforma do ensino médio, né? Então, que como muitos de vocês sabem, né, a reforma do ensino médio, dentre várias questões, né, ela retira a obrigatoriedade, né, das disciplinas de história, sociologia e filosofia, dentre outras, né, do currículo, né, obrigatório. Então elas comparecem, né, de uma forma eletiva. Então, essa é uma questão gravíssima, né? Porque são essas disciplinas que historicamente vêm se comprometendo com o desenvolvimento de um pensamento crítico, né? Com o desenvolvimento de uma sensibilidade, da empatia, da conscientização acerca, né, dessas relações entre presente, passado e futuro, né? E também, né, com as discussões sobre o racismo, né, e as suas relações históricas, né, as suas relações com as desigualdades. Então, isso é muito grave, né? Então, veja que, né, eu fui transitando aí entre o otimismo e o pessimismo, mas muito no sentido de dizer que há muitos entraves, né, que perpassam aí esses 20 anos e que são impasses muito significativos que nos impedem de avançar, né? Então, por isso que nós, né, professores, enfim, pesquisadores, precisamos estar muito atentos e comprometidos, né, no questionamento desses processos, né, para que a gente consiga de fato avançar, né, naquilo que é o projeto, né, proposto pelas leis. Como você vem trabalhando com essa temática no contexto da docência e de suas atividades de pesquisa? Bom, é muito importante, né, assim, falar sobre isso, porque, né, assim, acho que é uma oportunidade, né, também de eu expor um pouco né, das minhas experiências, né, de como é que eu compareço, né, nesse trabalho, assim, nas minhas atividades, né, e aí eu quero fazer alguns destaques, né, aqui. Um deles, né, é no meu trabalho como professora. Então, eu sou uma professora de história, né? Trabalho no curso de história da Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalho numa disciplina muito específica, que é o estágio supervisionado, que é uma disciplina que ela orienta, né, todo o trabalho que os estudantes desenvolvem na escola, né, o estágio, enfim, né, constituído por meio de diferentes aulas, enfim, projetos e atividades pedagógicas. Então, né, eu estou na Universidade Federal de Santa Catarina há 13 anos,
E desde o meu ingresso, né, nessa universidade, né, eu venho desenvolvendo um projeto de formação, né, com os meus estudantes, em conjunto com a instituição onde nós desenvolvemos o estágio, né, que é o Colégio de Aplicação da UFSC. É um projeto que articula, né, a implementação, né, da Lei 10.639, 11.645, né, e toda essa legislação complementar à formação docente, né? Então, já são vários anos desse projeto, né? Então, eu venho experimentando aí, né, diferentes formas de introduzir, né, e problematizar esse conteúdo, né, na formação dos meus estudantes, de modo a estimulá-los a construir projetos de ensino, planos de aula e materiais didáticos comprometidos com essa temática, né? Então, ao longo desses anos todos, né, os meus estudantes vêm construindo propostas, né, pedagógicas que pensam formas de se ensinar essa história, né? Então, a gente trabalha muito com os 8º anos, que no currículo do Colégio de Aplicação aqui da UFSC, né, eles têm uma parte do currículo que é sobre história da África, né? Então, os estudantes que estagiam nessa turma, eles vêm pensando em projetos de como ensinar essa história da África, né, para alunos ali do 8º ano, enfim, e pensando isso tanto do ponto de vista teórico-conceitual, como do ponto de vista metodológico, né. E no 9º ano, nós trabalhamos com a história da América Portuguesa, né, com a reflexão, né, dos povos africanos no contexto da diáspora e da construção da sociedade colonial, né, da América Portuguesa. Então, também, né, pensando formas diversas aí de como abordar essa história, superando, né, essas narrativas muito antigas, que centravam na reflexão apenas na questão do trabalho escravizado, no sofrimento da travessia do Atlântico, né, trazendo outras narrativas, né? Então, dando ênfase para os protagonismos, para as agências históricas, para as histórias de resistência. E aí, né, nesse contexto, eu quero falar de uma experiência assim, da qual eu venho participando também, mais ou menos desde 2014, que é um projeto, né, que nós temos aqui na UFSC, que se chama Santa Afro Catarina. Então, esse é um projeto que ele foi criado, né, em 2011, pelas minhas colegas, né, professora Beatriz Mamigonian, que é uma professora, né, que é uma pesquisadora do campo da escravidão, e a professora Andréa Delgado, né, também da UFSC. Então, elas criaram esse projeto, que é um projeto, na verdade, é um programa, né, um grande programa que intercala diferentes projetos, que são, né, só para dar alguns exemplos, a criação de roteiros históricos no centro da cidade, né, de Florianópolis, e roteiros históricos com temáticas, né, com recortes históricos envolvendo diferentes momentos da história, né, principalmente do século XVIII e XIX, por meio, né, do trabalho com fontes históricas. Tá? Então, ao longo desses anos, eu me integrei a esse projeto, desenvolvendo, né, no meu trabalho como professora de estágio, algumas atividades, né, trabalhando com alguns documentos que tratam, né, da história dos povos afro-brasileiros de Santa Catarina em Florianópolis, né, no sentido de não apenas introduzir, né, esse conteúdo, porque eu acho que não se trata apenas de introduzir um conteúdo, mas problematizar essa história, né? Então, demonstrar que, primeiro, que em Santa Catarina, né, também houve escravidão, porque durante muito tempo, né, se repetiu essa narrativa, né, de um Estado com uma presença de uma colonização açoriana, europeia, enfim, né, que invisibilizou a história dos povos africanos e indígenas, né? Então, falar da escravidão em Santa Catarina significa também dar visibilidade para essas outras histórias, mas, né, no contexto do projeto, a ideia é a gente operar com essas discussões no presente, no espaço urbano da cidade, né? Principalmente no que a gente chama aqui de centro histórico,
no qual há muitas marcas, né, dessa presença africana, né, nas edificações, enfim, monumentos, mas nada se fala sobre isso, né, nas narrativas mais tradicionais e oficiais, né? E, por outro lado, também muitos apagamentos, né, dessa presença. Então, né, a Praça 15, todo o seu entorno, foi uma região com forte presença africana, né, e afrodescendente no século XVIII e XIX, e o objetivo desse projeto foi exatamente recuperar essas narrativas, né, falando desses sujeitos, né, por meio das suas agências históricas, né, por meio de diferentes momentos históricos, né, como a criação do primeiro mercado público, o trabalho, né, de mulheres que viviam, né, de vender as suas quitandas, o trabalho das irmandades religiosas, né, o papel de pessoas negras importantes, como foi o caso do poeta Cruz de Souza, do final do século XIX. Então, esse trabalho, né, em parceria com Santa Afro Catarina, né, para mim é um trabalho muito importante, né, que possibilita articular, né, a pesquisa histórica com a formação docente, e no qual eu venho trabalhando ao longo desses anos, né. Um pouco depois, eu também passei a trabalhar, né, nesse projeto por meio de uma outra frente, que é o Santa Afro Catarina na Escola, né, que daí já pensa projetos de construção de atividades, né, de análise das fontes, que o website, né, que é um outro projeto que é parte do programa, né, disponibiliza, e aí pensar, né, como é que a gente conta essa história, né, da escravidão aqui, né, considerando todas essas questões que nos são muito caras, né, as agências históricas, os protagonismos, as resistências, e aí, né, emergem aí muitos personagens, né, importantes que ajudam, né, a gente ressignificar essa história, né, com uma abordagem tão tradicional. Então, eu venho fazendo isso, né, também no contexto da pós-graduação, né, eu sou uma professora que atua no Prof. História, né, o programa do qual eu falei anteriormente. Então, toda essa minha preocupação, né, que está na pesquisa, que está no campo da extensão, ela também está, né, nesse trabalho que é de formação continuada, né, porque no Prof. História nós recebemos professores que são, né, que estão atuando na educação básica. Então, a questão ela atravessa, né, os projetos. Então, chegam muitas propostas, né, de trabalho com a história local, com patrimônio cultural. Então, olhar essas histórias, né, sob o ponto de vista, né, da problematização, da crítica, da consideração, né, das narrativas invisibilizadas sobre povos indígenas, povos afro-brasileiros, povos africanos, é algo que vem atravessando, né, esse meu trabalho, né, e algumas pesquisas específicas mesmo, né, que resultaram aí, né, em propostas, né, didáticas, enfim, de reflexão, pensando outras formas de se ensinar a história dos povos afro-brasileiros aqui em Santa Catarina. Então, assim, para resumir, né, é um pouco isso assim que eu venho desenvolvendo, né, dentre outras atividades. Bom, e para terminar, eu queria te perguntar: que sugestões e recomendações finais você daria para professores de história que se interessam e se preocupam com a implementação da Lei 10.639 no ensino de história? Bom, Ana Laura, eu considero essa pergunta muito importante, né? Eu não sei exatamente quem vai nos ouvir, né? Então, eu espero assim que a gente tenha um público variado, né? Tanto de professores, né, como de estudantes, enfim, pessoas interessadas, né, nesse tema, enfim, preocupadas com essa questão. E eu acho importante assim deixar uma mensagem, né, uma mensagem positiva, né, uma mensagem assim de encorajamento, porque a gente sabe assim que essa não é uma batalha fácil, né, mas a gente precisa entender que o nosso papel, né, como professor, ele é um papel fundamental, né? Ainda que a escola não possa tudo, há muitas coisas que se nós professores não fizermos, né, dificilmente isso vai ser desenvolvido em outros lugares, né? Então, eu acredito muito na potência, né, da escola, dos projetos formativos para poder promover, né, outras formas de ver o mundo, enfim.
Então, nesse sentido, né, eu vou deixar uma mensagem, assim, principalmente para os professores, né, de história, nos seus diferentes níveis, né, mas talvez mais para quem está na educação básica, que eu acho que nós precisamos subverter, né, em primeiro lugar, os currículos eurocêntricos, né? Então, eu acho que, numa perspectiva eurocêntrica, a gente dificilmente vai conseguir abordar, criar espaços, e não só espaços, né? Criar tem a possibilidade de desenvolver outras narrativas, né, sobre outros continentes, outras culturas, né, construir críticas, né, essas abordagens teleológicas. Então, acho que esse é um primeiro movimento importante. Acho muito importante também a gente saber criticar, né, e problematizar os materiais didáticos que nos chegam, né? Então, hoje tem muito material interessante produzido, mas ainda há muitos materiais com muitas limitações. Então, eu acho que nós, professores, precisamos, né, ter um filtro crítico, assim, para saber fazer um uso crítico, né, desses materiais, né, também provocando os nossos estudantes, né, apresentando ali as suas lacunas, os seus problemas, e acho que o nosso compromisso é desenvolver essa história com outros enredos, com outras histórias sobre as populações africanas, afro-brasileiras e indígenas, que não falem apenas da dor e do sofrimento, né, mas falem da luta, da resistência, das suas culturas, das religiosidades, das festas populares, né? Não como expressões de um outro, assim, eu acho que a gente precisa falar disso como expressões nossas, né? A gente trazer essa reflexão, né, para pensar a própria cultura brasileira, né? Então, pensar o nosso futebol, a nossa música, as nossas artes, a ciência, a política, ela não pode ser feita, né, sem pensar essas relações, né, historicamente constituídas, né, desses diferentes povos que integram, né, a nossa sociedade. A gente precisa falar dos embates, das lutas, mas também dos acordos, né, das negociações. Então, pensar uma educação para as relações étnico-raciais, que eu acho que é a grande convocação dessa lei, né, significa passar por isso, né, ter esse compromisso. E aí, né, uma outra coisa assim, que eu considero importante é que nós precisamos ampliar o nosso leque, né, de textos, de materiais bibliográficos, né? Então, nesse sentido, né, acho que nós precisamos ler e citar mais autores negros e negras, indígenas. Então, hoje, né, não é mais desculpa, né, de que não há materiais, há muitos materiais produzidos, né, pesquisas muito relevantes, com outros enfoques. E quando a gente cita, né, pesquisadores e pesquisadoras negras e indígenas, né, a gente também está entendendo que essas pessoas, elas também são sujeitos do conhecimento, elas também estão construindo formas de pensar o mundo, né, e não são apenas objeto de estudo. Então, acho que esse rompimento ele é muito importante. E eu diria também assim que nós precisamos nos preocupar, enquanto professores, não apenas com os temas que a gente traz, né? Eu acho que os temas são muito importantes, né? Mas nós precisamos também nos preocupar com os enfoques que nós damos para esses temas, tá? E também com a metodologia do trabalho que a gente desenvolve. Então, a gente, para construir, né, um projeto antirracista, sólido, a gente precisa entender que o nosso trabalho ele não se dá apenas em falar sobre esses temas, mas é incluir esses temas nas atividades, em trabalhos de pesquisa, em pensar isso como propostas de trabalho de grupo, né, em que os estudantes vivenciem essas questões. Então, né, pensar esses temas, né, em debates, de modo que a gente possa tornar a reflexão significativa, né, possibilitando algo que é tão importante, né, quando a gente ensina história, que é a relação presente-passado. Então, né, eu acho que proporcionar vivências, construir sensibilidades é algo muito importante desse trabalho. E também, né, eu acho muito importante a gente desenvolver nos nossos estudantes, com os nossos estudantes, sensibilidades, né? Então, romper com o racismo, né,
construir uma sociedade, sujeitos antirracistas, significa sensibilizar esses sujeitos para essa questão. Né? Isso não é um trabalho fácil, não é um trabalho complexo, que leva tempo, mas ele precisa ser um objeto de escolha do nosso trabalho. Né? Então, desenvolver a sensibilidade, a empatia, a responsabilidade pela ação. Né? Então, a gente não constrói sujeitos antirracistas apenas com ideias, né? Mas a gente precisa provocar os nossos alunos para a prática. Como é que a gente pode, né, promover práticas antirracistas, né, dentro e fora da escola, pensando também que quando nós ensinamos história, né, na escola, a gente também está operando para o futuro, né? Nós estamos pensando em sujeitos, né, que vão seguir, né? E, se possível, com outras atitudes, né, e outras concepções. E aí, né, uma última questão, assim, que eu acho que é muito importante, né, para quem está na escola e para quem é professor, principalmente, é a gente entender que esse trabalho ele ocorre no coletivo. Então, nós precisamos convocar o coletivo, né, o coletivo da escola, né, que aí envolve os diferentes sujeitos que estão ali, os diferentes agentes, né, os diferentes campos disciplinares, a comunidade escolar, né, e entender que é dessa forma que a gente vai, né, construir algo que seja mais sólido e mais significativo para todo mundo, tá? Então é isso. Mônica, a gente agradece a sua participação, a gente agradece a sua fala e fiquem ligados que logo logo vem mais episódios do Atualizando a Conversa. Eu que agradeço a oportunidade, né, e deixo aqui um abraço para todos, todas, todes, e que a gente possa se ver por aí.